CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A Secretaria Estadual de Saúde começou agora a fazer a live onde serão apresentados os novos números da Covid-19 aqui no estado. Os números ainda não foram divulgados, mas Mato Grosso do Sul já ultrapassou os 10 mil casos de Covid e Campo Grande agora voltou a ser o novo epicentro da doença no estado, liderando a estatística de casos confirmados da doença. Lembrando que Dourados ficou durante um bom tempo liderando o número de casos, mas agora a capital tem 3.087 pessoas confirmadas, infectadas pelo novo coronavírus, é o número de registro, né? O avanço da doença tem preocupado também, não só, a gente tem entrevistado aqui médicos, área da saúde, área de economia, e os ministérios públicos aqui do estado também estão monitorando esse crescimento aqui no estado e temem um colapso até o final deste mês. Ou seja, o mês de julho é colocado aí como um dos mais preocupantes desde o começo da pandemia. E nós vamos falar agora ao vivo com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, aqui em Mato Grosso do Sul, a Cândice Arósio. Bom dia, procuradora. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à Rádio CBN. Olá, bom dia, Ginesa. É um prazer estar aqui na CBN, falar um pouquinho sobre a nossa atuação. Procuradora, quando a gente fala de Ministério Público, né, do Trabalho, Ministério Público Estadual, qual é a preocupação hoje em relação a esse acompanhamento que vocês estão fazendo dos casos aqui na capital? Bom, o Ministério Público do Trabalho, a nível nacional, ele tem, desde o início da pandemia, desde em março, quando tudo se iniciou, tem buscado atuar, principalmente de uma forma preventiva, se antecipando algumas situações, porque nós estávamos acompanhando já o que vinha acontecendo em outros países e a gente sabia que em algum momento essa situação poderia acometer a nossa cidade, o nosso estado de uma forma mais grave. E nós ficamos por muito tempo, quando comparamos com outros estados do Brasil, numa situação relativamente confortável, ficando em último colocado nessa lista de contaminação por muitas semanas, né? E isso de alguma forma deu uma tranquilidade para a população principalmente. E a nossa preocupação hoje é que nós verificamos um aumento dos diagnósticos da Covid-19 no estado, algumas situações acontecendo no interior do estado, aqui na capital, em Campo Grande, e isso sempre acende um alerta, porque o reflexo direto disso é no atendimento de saúde, que pode ficar prejudicado, pode não conseguir atender essa demanda. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho, que tem uma atuação específica em relação às relações de trabalho, os trabalhadores com os seus empregadores, os trabalhadores com os seus tomadores de serviço, quanto o Ministério Público Estadual e Federal, que tem uma atuação mais direta no que diz respeito à política pública de saúde, a prestação da saúde, como isso tem sido feito, nós nos preocupamos, porque o nosso intuito é sempre defender os interesses sociais nesses aspectos, de modo que a nossa população não venha a ficar prejudicada ou ficar sem atendimento médico, principalmente, que é a grande preocupação. Procuradora, o Ministério Público do Trabalho tem recebido denúncias, né, ou informações em relação a essa flexibilização das atividades econômicas, em relação ao descumprimento de algumas normas de segurança, ou não chegou nesse nível ainda? Sim, nós temos recebido sim. Desde março, quando houve todas as medidas mais restritivas e até mesmo as atuações frente ao nosso próprio órgão, quando as empresas, quem pôde colocar os empregados, os servidores públicos em teletrabalho, nós iniciamos uma constatação no âmbito do MPT do um aumento muito grande, inclusive, principalmente nos meses de abril, final de março, início de abril, das denúncias. Nós recebemos denúncias que falam sobre descumprimento de normas de segurança do trabalho, a falta da concessão dos equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, a falta de muitas vezes,
equipar as empresas de todos os itens necessários para mitigar, minimizar esse risco, como a marcação no chão, ambientes ventilados, álcool gel, as máscaras, as luvas, os óculos, enfim, todas essas medidas sanitárias que são necessárias tanto para os clientes, mas bem como para os trabalhadores que estão ali prestando seu serviço. Então, e quando percebeu isso. Quando chega uma denúncia, o que é feito? Essa denúncia é distribuída em uma das nossas unidades aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos 3 unidades, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, que tem atribuição sobre todo o território do nosso estado. É distribuída uma notícia de fato, e isso vai para um dos procuradores para que ele possa fazer uma apreciação prévia e determinar já as primeiras medidas no sentido de apurar a veracidade dessa denúncia, verificar efetivamente o que está acontecendo e adotar as medidas necessárias, caso seja verificado, caso seja confirmada a denúncia, para que essa situação seja adequada. E se isso não for adequado espontaneamente, isso pode acontecer através de uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta, eventualmente pode até deflagrar uma atuação judicial através de uma ação civil pública. Procuradora, um dos exemplos mais que a gente pode citar que mais ganharam repercussão foi a questão dos frigoríficos, né? No caso de Guia Lopes da Laguna, hoje a situação, felizmente, lá no município está controlada do ponto de vista de expansão da doença, né? Mas Dourados também teve problema com o frigorífico, e isso até acabou repercutindo no mercado internacional, né? A China aí anunciando a suspensão de compras do ponto de vista por conta da Covid e tal. Agora, o estado tem muitos frigoríficos, né? Muitas indústrias nessa área, seja de carne, seja de outros segmentos. Existe uma atenção específica para esse tipo de empresa que está sendo monitorada? Existe sim. Os frigoríficos nós já sabíamos que seria uma atividade econômica de risco, porque ela tem algumas peculiaridades que acabam poderiam deflagrar focos de contaminação. Isso porque nós já havíamos observado o que estava acontecendo em outros países onde a pandemia começou anteriormente. Nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, alguns frigoríficos tiveram focos, e por conta de ser um ambiente frio, com muitas pessoas trabalhando, o tipo de trabalho é feito ombro a ombro, que dificulta o distanciamento social. Existem vários locais da empresa que acabam aglomerando pessoas nos refeitórios, nas áreas de pausa térmica, enfim. É uma atividade que, por uma soma de coisas, acaba tendo essa peculiaridade. E o MPT já se antecipou em relação a isso, e a nível nacional nós fizemos uma força-tarefa chamada Frigoríficos, Covid Frigoríficos, em que nós fizemos a expedição de notificações recomendatórias ainda em abril aqui no estado, para os principais frigoríficos, já colocando todas as obrigações e todas as medidas sanitárias e trabalhistas que deveriam ser adotadas para evitar que o plano de biossegurança e de contingenciamento fosse adequado para tentar mitigar, evitar e mitigar no caso da verificação disso. E é um grande desafio por conta dessas peculiaridades que eu falei para você agora, mas o que nós temos visto é um grande esforço das empresas no sentido de aplicar rigidamente isso, até porque é uma atividade essencial, produção de alimento que não pode parar, está lá no decreto federal, que é uma atividade essencial e emprega milhares de pessoas, tem uma cadeia muito grande, mas em contrapartida tem que ter uma atenção muito rígida, muito especial, tanto do empresário, tanto do empregador, quanto dos próprios trabalhadores, que tem que fazer a sua parte, porque tem a parte da empresa, mas tem aquilo que é feito fora da empresa também, quando o trabalhador vai para suas casas, respeito ao distanciamento social, para que evite deflagrar ainda mais, ampliar ainda mais essa contaminação. Mas sim, o Ministério Público do Trabalho tem como essa atividade econômica como prioritária na sua atuação. Procuradora, só para a gente finalizar, e até para saber um pouquinho também dos bastidores das conversas, né, entre os procuradores, seja do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público Estadual, que vem acompanhando essa escalada, essa evolução. Há essa interlocução com o poder público? Olha, a gente avalia que é melhor restringir mais as flexibilidades, avalia que é a hora de afrouxar, avalia que é a hora de interromper novamente, talvez, a circulação de pessoas. Como que vem sendo tratado essa questão do ponto de vista estratégico mesmo, em relação ao avanço da doença aqui no estado?
tanto o MPT quanto os outros órgãos do Ministério Público, estadual e federal, eles fazem parte dos comitês de crise, municipais e estaduais. Então, desde o início, justamente porque também é uma situação que ninguém vivenciou, extremamente desafiante do ponto de vista epidemiológico, de saúde pública, nós temos acompanhado isso nas discussões no âmbito dos comitês. O gestor público, ele é responsável, ele foi eleito para se responsabilizar pela política pública de saúde, as políticas públicas em geral. O papel do Ministério Público é fazer o controle disso e em havendo omissão, em havendo dificuldades na adoção de medidas que se entenda que precisam ser feitas, podemos nos valer de medidas judiciais, como a gente tem visto em outros locais do Brasil e aqui, até mesmo aqui no Estado. Nós temos acompanhado isso de uma forma muito atenta e essa pandemia ela é muito dinâmica. De uma semana para outra, muitas vezes, o cenário muda muito. Então, inclusive na semana passada, quando emitimos a nota à sociedade, era justamente para alertar isso, porque a população da necessidade de observar essas regras sanitárias para que a gente possa conter e não cheguemos a um colapso que está estatisticamente previsto, caso não haja a atenção em relação a isso. Então, sim, a interlocução ela acontece, sempre respeitando o papel que cada instituição tem, o gestor público tem, e fazendo o controle, observando isso. Se os dados epidemiológicos, o avanço da doença, demonstrarem a necessidade de se fazer a restrição das medidas de circulação, por exemplo, e o gestor público de alguma forma não apresentar respostas a isso, o MP, claro, está aqui pronto para atuar. Mas a gente percebe que existe uma atenção, há um interesse claro dos gestores e a gente tem observado aí com muita atenção como é que se desenrola todo esse trabalho, que tem sido feito de uma forma articulada. Nós conversamos com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, a Cândice Arósio. Doutora Cândice, muito obrigado pela entrevista, um ótimo dia. Igualmente, eu agradeço o espaço e uma excelente semana a todos. Muito obrigado. 10h48. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.